é o melhor método de introdução alimentar? É isso que eu vou te contar aqui nesse vídeo, então seja muito bem-vinda. Eu sou a Maia, sou nutricionista, acompanho centenas de famílias no processo de introdução alimentar e trouxe aqui a experiência que eu tenho ao longo desses anos para te contar um pouquinho sobre cada método para que você possa escolher qual que faz mais sentido para sua família. Então vamos começar com o método tradicional, é o método que eu e você aprendemos a comer lá atrás. Então é aquele método que os pais amassam a comida e oferecem. É um método que realmente ele é muito mais impositivo ali, a criança não participa tanto desse processo. Lembrando que a gente não vai liquidificar os alimentos, as diretrizes que nós temos hoje, você vai simplesmente amassar para que esse bebê consiga sentir a textura desse alimento mesmo que mais amassadinho. Então esse é o método que nós temos tradicional. Ele é um método que em relação às vantagens está muito relacionado ali a esse controle que os pais acabam tendo durante a alimentação. Eu entendo que as famílias, muitas, chegam no consultório com muito medo em relação ao engasgo, medo de achar que o filho não vai conseguir comer, então querem estar ali à frente. Então essa acaba sendo uma das vantagens desse método, porque os pais conseguem ter mais controle. Mas lembrando, gente, que o engasgo é algo que não vai acontecer nessa introdução alimentar na grande maioria dos casos, tá? É óbvio que se acontecer, você precisa saber fazer a manobra, que eu até vou deixar aqui no link para você olhar, para você aprender a fazer. Converse também com a sua nutricionista, com a sua pediatra, peça para elas te mostrarem na consulta como é que faz, mas o que vai acontecer é o reflexo de Gag, que é aquele reflexo que é um mecanismo mesmo de defesa do corpo e que é esperado que o bebê faça e que são mecanismos diferentes, tá? Agora, as desvantagens desse método. A desvantagem é que o bebê não vai ter a autonomia que a gente espera, ele não vai trabalhar o desenvolvimento dele motor, as percepções dele em relação aos alimentos, por isso que eu acabo não utilizando esse método no consultório. E outro método que vem se falando bastante sobre ele, sobre diversos benefícios que ele tem, é o BLW, que o significado dele no português significa desmame guiado pelo bebê. E de uma forma aqui ainda mais específica, seria basicamente esse bebê ter essa autonomia durante esse processo. Então, ao invés de chegar com uma colher ali na boquinha dele, do nada, assim, a gente traz o alimento para ele pegar, a gente não tem pressa que ele tenha que comer aquele alimento na hora, a gente respeita esse processo. Então, o BLW, ele tem muitos estudos sobre ele tem muitas comprovações. Existem alguns tipos de bebê que eles gostam de comer com as mãozinhas, então funciona muito bem. O que eu vejo na minha prática, tá, gente, de benefícios, então, do BLW? Primeiro, ele evita muito mais seletividade alimentar, porque a gente deixa o bebê ter esse contato, tá? Agora, em relação às desvantagens, é claro, vai fazer mais sujeira, o bebê pode comer um pouquinho menos do que o esperado, só que isso também é o normal. O que eu vejo que as famílias imaginam que o bebê vai começar a comer e ele vai bater um pratão de comida. Eu sempre gosto de falar, o esperado é que o bebê não coma no começo ali. A introdução alimentar, ela não é um evento que acontece quando ele faz 6 meses. A introdução alimentar, ela é um processo que leva 2 anos, então é esperado que o bebê, no primeiro contato dele ali com o brócolis, ele pode querer ficar olhando o brócolis, botar na boca, botar pra fora, tudo é uma descoberta. Então o BLW, ele envolve a habilidade da família de conhecer esse processo. Por isso que eu vejo que tem 2 tipos de pessoas quando fazem o BLW. Pessoas que têm a informação, que têm de repente um acompanhamento nutricional, que vai ser conduzido de uma forma muito mais leve, e pessoas que começam por um vídeo que viram na internet porque acharam que era algo mágico e maravilhoso e quando vão para a prática se frustram, porque suja, a criança não vai comer de primeira em alguns casos. Então é preciso sim ter a informação. Eu inclusive tenho um e-book sobre BLW, se você quiser ter acesso a ele, eu vou deixar aqui na descrição. Lá tem tudo sobre o BLW, sobre todos os cortes, como é que você pode fazer tudo isso aqui. Eu vou deixar passando para você ter uma ideia, mas estude mais sobre o método, as vantagens, as desvantagens, se encaixa na sua família e o mais importante, saiba sobre os cortes, porque isso vai fazer toda a diferença para evitar aí qualquer processo mais desagradável ou de engasgo ou realmente ali relacionado a algum problema ali na deglutição desse bebê por causa de um corte errado. E agora o método que eu gosto muito de fazer, que foi o método que eu apliquei com meu filho, que foi o método participativo. Então eu utilizei o BLW lá no primeiro dia, tava com as frutinhas cortadas para ele, mas eu também oferecia para ele, não era só ele que pegava. Então, por exemplo, ele podia pegar o brócolis, a primeira frutinha que eu dei foi a banana. Ele comeu uma banana inteira no primeiro dia.
E como é que foi? Foi porque ele pegou a bananinha e ele começou a comer. Eu não sei se eu tivesse chegado com uma banana toda amassada pra ele na boca dele, assim, eu não sei se ele ia ter gostado. E por que eu falo isso? Quando eu oferecia pro meu filho, em alguns casos que eu precisei oferecer o meu leite naquela colherzinha, sabe? Ele não gostava da textura da colher, ele meio que botava o rostinho assim, ele queria mamar só no peito. Então veja como isso pode também ser um dos motivos ali que o seu filho não tá comendo bem. O método que você tá oferecendo para ele a comida. É importante conhecer os bebês. Ao longo desses anos, gente, eu já acompanhei centenas de famílias. E o que eu percebo? Tem famílias que o bebê, ele se adapta bem com o método tradicional, come bem na colherinha, a mãe faz ali e ele vai bem. Depois até essa mãe pode ter uma certa dificuldade no desenvolvimento dele motor, na hora dele fazer a pinça. Geralmente esses bebês conseguem fazer a pinça um pouco mais pra frente, porque eles não foram estimulados, então isso é natural que aconteça. Agora, a grande maioria dos bebês que eu acompanho, eu vejo que eles têm essa necessidade de pegar. Então eles querem sentir o alimento, eles querem ver o que tem na frente dele. Isso desperta o desejo de comer. Então, por isso que eu gosto muito do método participativo. Lembrando aqui que eu voltei a trabalhar muito cedo quando meu filho nasceu, com 20 dias, eu já estava atendendo, eu atendo de casa, era uma rotina super flexível. Ainda assim, eu consegui fazer a introdução alimentar usando bastante o BLW, mas sim, gente, vai fazer uma super sujeira, você vai precisar demandar um tempo para isso. Eu consegui, porque eu estava em casa, então eu tinha uma rotina mais flexível, mas eu acompanho muitas mães que não têm esse tempo e que na escolinha as tias, as professoras não vão ter também. Então o método participativo ele é legal por isso, porque quando o cuidador tem mais tempo, ele consegue fazer, de repente, um final de semana, ele deixa ali o brócolis, os legumes. Mas quando outra pessoa vai cuidar e talvez não tenha essa disponibilidade de tempo, ela também pode oferecer comida mais amassadinha, também dando na boquinha para garantir que ele vai comer, de repente, uma refeição. Então, esses são os métodos de introdução alimentar. Como eu falei aqui, você vai escolher conforme aí o que você pensa, o que você acha, estude sobre eles, tá? Eu tenho materiais aqui, eu tenho um e-book só sobre BLW, eu tenho um e-book só sobre o método tradicional e o método participativo. Se você quiser ter acesso, leia aqui nas informações. Se você quiser que eu acompanhe a sua família, eu tenho uma lista de espera hoje que eu também vou deixar aqui, vai ser um prazer. Nos chama ali no WhatsApp, fala com a nossa equipe, veja como é que funciona a lista de espera e qualquer dúvida, qualquer outro assunto que você gostaria que eu falasse aqui, é só você deixar aqui nos comentários e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!